Graça e paz, eu venho aqui neste momento trazer um trecho da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jaime Teixeira, da Comunidade Cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para a sua reflexão Evangelho de João, capítulo 12, verso 48, que diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então Jesus, ele aqui diz que quem rejeita a ele e não receber as suas palavras, essa pessoa vai ser julgado pela a palavra de Deus, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Porque a Bíblia, amada, é muito clara em nos orientar de uma forma muito coerente, nos mostrar o grande amor que Deus tem para conosco. Um amor que amou o mundo de tal maneira. Ele amou toda a humanidade, ao ponto de dar o seu único filho, para que estas pessoas saiam debaixo da condenação. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus diz que quem não crê já está condenado. Quem não crê nele é condenado, mas quem crê, ele deixa de ser condenado. Isso quer dizer que Deus te dá a oportunidade de você sair debaixo de uma condenação. Então a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara, Jesus nos orientando, que a maior condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e porque as suas obras eram más. Então a Bíblia está nos mostrando aí que quando nós rejeitamos a Jesus, rejeitamos a Cristo e não recebemos as suas palavras, nós seremos julgados por estas palavras, por ter negado essa palavra, por não ter aceitado o que Jesus fez por ele ali na cruz do Calvário. O que Jesus fez ali na cruz do Calvário foi o preço do salário do pecado que ele havia pago, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus, com o seu grande amor, a Bíblia nos revela que ele ali tirou nossos pecados no ato do seu batismo, em Mateus 3,15, quando ele disse para João Batista: é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. E muitas pessoas hoje não compreendem que não existe outro caminho, não existe outro nome a qual nós podemos ser salvos. Mas a Bíblia fala que muitos estão escolhendo seus próprios caminhos, seus atalhos, mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. E muitas pessoas estão rejeitando a Cristo e não recebendo as palavras de Jesus em seu coração. E Jesus diz que no grande dia já tem que nos julgue. A palavra que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Isso quer dizer que naquele último dia, se você não tiver a palavra de Deus no teu coração, você não poderá ser salvo. Então eu quero deixar essa mensagem ao seu coração para despertar a você para uma fé viva e eficaz, para que você possa entender o propósito de Deus, o amor de Deus. Uma certa pessoa disse: pastor, Deus é amor, Deus é tão bom que naquele grande dia ele vai colocar todo mundo no céu, todos vão para o céu. Não importa a religião, porque todos somos humanos, todos somos filhos de Deus. Não, amado, é engano se eu pensar dessa maneira. A palavra de Deus nos mostra que Jesus fala: e de pregar o evangelho a toda criatura. Então todo ser humano é criatura de Deus. Mas a Bíblia diz em João 1,12 que todos quanto receberam, ele deu o poder de tornar-se filhos que creram no seu nome. E quando você crê no nome de Jesus, você sai da condenação, você sai da morte, você sai das trevas e você passa a viver em comunhão com Deus. Então, amados, naquele grande dia, Deus não vai te julgar como uma pessoa veio falar para mim. Porque, na verdade, essa pessoa já está julgada. Essa pessoa já está condenada por ela não receber as palavras de Jesus, por ela não crer nos propósitos de Deus. E quando nós deixamos de crer no propósito de Deus e começamos a estabelecer os nossos próprios propósitos, que é servir a Deus a nosso meio, a nosso modo, do nosso jeito, para que a gente possa se beneficiar somente das coisas deste mundo, a Bíblia nos mostra que nós somos mais miseráveis de todos os homens.
se nós cremos em Jesus somente pelas coisas deste mundo, somente pelas coisas desta terra, mas que nós devemos hoje não rejeitar Jesus e deixar de receber as palavras dele jamais, porque naquele grande dia nós vamos ser julgados pela própria palavra que nós negamos, porque Jesus é a palavra que nos limpa, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos seus pecados. Ele tirou os seus pecados e pagou ali na cruz do Calvário para te dar a oportunidade de você viver como uma nova criatura, como um ser humano digno, né? Herdeiro de Deus. E hoje, quando você clamar a Deus, clame a Deus como seu Pai, mas tome posse, deixe o pecado, abandona o furor, abandona a ira e viva para Deus como um filho de Deus obediente. Mas muitas pessoas hoje, mesmo dizendo que creem em Jesus, mesmo dizendo que creem em Deus, elas estão escolhendo os seus próprios caminhos. Mas eu quero dizer para você hoje, a você que está me ouvindo agora, creia no Evangelho. A Bíblia fala aqui no Evangelho de Marcos, eu quero que você compreenda a leitura da Palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, eu quero que você leia. Vamos ler o versículo 15. Olha o que diz a palavra, Jesus dizendo, ó, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, amado, nós não podemos crer na religião. Nós temos que crer no Evangelho. Então, Jesus disse que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Que você precisa se arrepender. E a Bíblia fala que nós temos que pregar o arrependimento. Mas para que, pastor, pregar o arrependimento? A Bíblia mesmo nos responde. Né? Eu quero que você analise a palavra de Deus comigo. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que Jesus mandou a gente pregar. Que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então eu estou aqui pregando que você volte para Deus, que você se arrependa e você terá a remissão dos seus pecados. É isso que as pessoas têm que entender, o que representa ali a morte de Jesus naquela cruz, o que representa o batismo de Jesus, onde ele tirou nossos pecados. E quando ele foi para a cruz, ele foi ali com a culpa sobre ele. Como era feito no passado, as pessoas impunham suas mãos sobre o cordeiro, e após o cordeiro receber os pecados, ele era sacrificado para encobrir o pecado do homem, do pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus, como Cordeiro de Deus, quando a gente crê no batismo que Jesus teve pela imposição de mão de João Batista, onde foi passado o pecado do mundo para Jesus, após ele receber o pecado, ele foi conduzido ao deserto, e ao voltar do deserto, ele apenas informava aos pecadores que vinham a crer nele, que perdoados já estão os seus pecados. Mas aí Jesus não precisava pagar o preço, ele foi ali para a cruz, depois de ter recebido o pecado, e derramou o seu sangue. Como esse sangue ele é muito superior ao sangue dos animais, o sangue da antiga aliança, esse sangue, diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11, que ele nos purifica a nossa consciência das obras mortas, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então, eu quero deixar essa palavra para você, que você tem que ter a sua consciência limpa das obras mortas, que é o pecado, para que você sirva a Deus como um filho de Deus e sem pecado. Amém? Então, eu deixo essa palavra para você, meu amado, que está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém.